Vamos aguardar o pessoal entrar mais. Acho que o pessoal também está no horário de janta, né? 8h e pouca. Boa noite, Luciana. Nós vamos promover uma live sobre direito de passagem em relação à passagem forçada, certo? A gente está aguardando mais pessoas entrarem. O meu colega também vai entrar daqui a pouquinho. E aí a gente inicia com essa pequena live, né? Uma introdução, porque o assunto é muito amplo e o debate é muito grande sobre isso. Boa noite, Gabriela, Jonas. Gabriela também pode contribuir conosco hoje, advogada, colega nossa. Eu estou aguardando o Felipe, para ver se o Felipe consegue entrar. Eu não sei porque ele já está me mandando mensagem aqui dizendo que... Como é que eu vejo, Claudina, aqui? Se ele... Solicitando não apareceu ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a secretária aqui que é Claudiana, porque eu não entendo muito direito dessas coisas não, viu? Chama ele pra... Aonde? Onde eu apertei. Aqui? É. Certo. Ele não tá não online não. Menino, é pra tu... Felipe. Ele precisa entrar, então. Ele não entrou ainda, entendeu? Deixa eu ver. Entrou agora. Entrou? Entrou. Então pode fazer aqui. Vamos lá, Felipe. Você conseguiu? Isso. Visualizar. Pronto. Aê, conseguimos. Vamos lá. Bicho, tu tava sabendo me admitir, não? Ou era internet? Não tava aparecendo não. Tava aparecendo não. Veio aparecer Oxe, agora. Foi. e aqui tava pausando o vídeo. Toda vez que a gente tentava, eu solicitava. Certo. Pronto, o áudio tá direitinho, né? Tá, o áudio tá direito. O áudio tá pegando perfeitamente. Eu acho que Pronto. tá aqui no nosso live Gabi, Luciana. Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem ver Quem já entrou como aí? é. Gabriela, Luciana, Marcele, Jonas. Esse pessoal entrou, né? Nanda entrou agora também. Onde é minha namorada? Pronto, olha aí. A minha não vai entrar porque tá assistindo aula, viu? Pronto. Jonas Jonas Freitas, Freitas, meu amigo lá advogado. de Perpirituba. Advogado lá de Perpirituba. Sim. Muito bem, se você quiser começar a explanar o tema, a gente começa. Ou tu quer dar um tempinho? Ou... A gente começa logo, né? Pode começar, a gente começa. Já tendo um telespectador, já super Vai deixar feito. salvo, né? Quem quiser ver depois também, né? Isso. Pronto, então vamos lá, né? Então, a convite aí, né, do Dr. Hidalberto, né? Estou aqui fazendo essa live juntamente com ele sobre o chamado direito de passagem forçada, né? Hidalberto falou comigo, disse que era interessante a gente falar, né? Que muita gente ia gostar, né? Tendo visto que é relevante aqui na região, né? E eu prontamente aceitei, né? A gente ia Sim. até fazer essa live, acho que era sexta-feira, né? Ou era sábado? Nós marcamos 3 vezes e acabou que não E deu aí, certo, né? Mas deu certo. pô, Boa noite, Ana Paula. a Paula entrou aí. Pô, também teve um tempo que eu tava doente, né? Ainda tô tossindo um pouco, mas agora eu tô melhor e vai dar para fazer, né? Sim, boa noite, Então, Adriano, também, que entrou agora.
Então, Vamos lá, é pode justamente introdução, pode. atendendo esse convite aí, né, doutor Hidalberto, a gente está aqui hoje fazendo essa live, né, sobre direito de passagem forçada. Então, para entender, né, um pouquinho esse direito, né, eu vou trazer aqui um exemplo para melhor compreensão. Imagine, por exemplo, né, que alguém adquire uma propriedade, né, por exemplo, pode ser um sítio, né, ou mesmo um imóvel na zona urbana, e esse imóvel ele se encontra, né, cercado por outros imóveis, de modo que o proprietário, né, o titular desse imóvel, ou seja, ele não tem acesso à via pública. É o chamado imóvel encravado, tá certo? Então, o que é que acontece? Esse proprietário, ele tem direito, né, a passar pela propriedade alheia, né, de algum dos seus vizinhos, mediante pagamento de indenização. Esse é o chamado direito de passagem forçada. Mas como é que ele funciona? Ou seja, em todo caso que pode pedir, não é? Ou seja, que a pessoa tem direito a esse imóvel, e a gente vê que não, tem a lei, né, o Código Civil, ele prevê algumas condições para que esse direito, né, ele possa realmente ser concedido, né? Tá certo? Então, quais são as condições, né, requisitos que o Código Civil impõe? Deixa eu abrir Esse aqui, direito ele se pode. encontra lá no artigo 1285, trouxe aqui, né? E- E eu vou ler aqui para vocês, né, o que é que está previsto lá. Diz o seguinte: o dono do prédio que tiver acesso à via pública, nascente ou porto, se não tiver acesso, né, no caso, pode, mediante o pagamento de indenização, né, mediante indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Bem, isso é o que consta lá no artigo 1285 do Código Civil. Mediante essa leitura, a gente vai extrair, né, as condições, ou seja, o que é que a lei impõe ser necessário para que haja esse direito de passagem forçada. O primeiro é o imóvel encravado, tá certo? Que é justamente o quê? É aquela situação, tá certo? Que o titular do imóvel, da propriedade, ele não tem acesso à via pública e se encontra cercado por outras propriedades que não lhe pertencem, tá certo? E o segundo, né, que eu já acabei também falando, que é não ter acesso à via pública. Quem se encontra nessa situação tem direito a passar pela propriedade de um dos seus vizinhos mediante o pagamento de uma indenização. E aí, alguns questionamentos surgem, como, por exemplo, e qual vai ser o vizinho? Ou seja, por onde vai se realizar essa passagem forçada? Quem é que estabelece isso? É aquele que não tem acesso à via pública? É o proprietário por onde vai se passar? E o código, né, ele vai nos dando aí as respostas justamente a essas questões. A primeira, ou seja, qual vai ser o vizinho, né, que vai tolerar a passagem? Ou seja, por onde vai ocorrer essa passagem? Bem, o Código Civil diz o seguinte: a passagem ela deve ocorrer pela propriedade que seja mais fácil, ou seja, que facilite Isso, que o acesso melhor o é acesso. melhor. Isso. Isso é o que diz lá no parágrafo 1º, né, do artigo 1285. Ou seja, por onde, pela propriedade que facilita, né, mais o acesso, aquele que não tem, que vai ocorrer essa passagem. Ou seja, isso aí é um critério de fixação, ou seja, de estabelecimento dessa passagem forçada. Lembrando, Fala aí, Alberto. Felipe, que a passagem forçada, né, ela é uma imposição, né, trazida por lei, né? Então, a Isso, lei, o Código Civil, ele vai garantir a pessoa que não tem um local de passagem para a via pública, ou seja, trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes, uma casa que fica atrás de outra casa e que em volta dela é cheio de casa, e essa casa que está lá atrás, ela não tem saída para nenhum lugar. pra rua. Pode dar uma travadinha. E aí, é,
como você estava dizendo, por onde até o direito mesmo, enxergar que seja mais fácil de se abrir uma via para que a pessoa que mora lá atrás passe, será aberto. Claro que Isso. isso mediante indenização, né? Mediante indenização, a Isso. pessoa vai ter que indenizar o prédio serviente, né? Que é aquele que está Isso. Aquele por onde servindo, vai né? se dar a passagem, né? Isso. Em relação Justamente. à propriedade rural, né, os sítios, muitas vezes acontece que eu compro um sítio que não tem acesso à estrada principal. Eu preciso passar por dentro de outro sítio, né? Precisa se abrir um Isso. outro caminho para que eu chegue à estrada principal. Da mesma forma, eu que estou no prédio dominante, que é aquele prédio que está dentro de outras propriedades, eu vou pagar, Isso. indenizar ao dono do prédio serviente. Entendeu? Isso, Entenderam, justamente. pessoal? Pode continuar. Inclusive lá né, no sítio lá dos meus avós, né, tinha uma situação dessa daí, entendeu? Um imóvel que era assim cravado, né, e tiveram que justamente fazer Não, a passagem, né? isso é corriqueiro demais. No meu sítio é assim. Só que no meu E é, sítio é de uma servidão, certo? No meu não é uma passagem forçada. É uma isso é vidão, servidão. né? Pronto. É, Preparei, não que fiz uma distinção aqui no finalzinho para a gente pronto. comentar. Pronto, é interessante também, não sei se você prestou atenção aí, mas tipo, no artigo lá fala prédio, né? Mas se aplica tanto, né? Se for um imóvel na zona urbana quanto na zona rural, né? Eu até É estava com essa porque dúvida quando fui, né, dar uma no, di- olhadinha no, no di- assunto. no direito civil, né? Quando ele fala de prédio, ele fala da construção em si. Não é o prédio que a gente conhece como cheio de andares, não. O É, o prédio é o bem edifício, né? imóvel. É o bem imóvel, é o edifício Isso. no todo. Então, pode ser a propriedade rural, pode ser uma casa, pode ser um prédio que está atrás de outro prédio, um edifício, pode ser também. Uhum. Justamente. Sim, vamos lá, continuando, né, na nossa pauta, sim. A outra questionamento aqui que eu trouxe é o seguinte: e no caso de ocorrer, por exemplo, uma alienação parcial do imóvel, ou seja, ele vende, né, ou doa, né, ou seja, uma venda parcial do imóvel, e alguém perder o acesso à via pública, ou seja, o que acontece? É aquela situação, você tem, né, um imóvel, você se desfaz de parte dele, mas aí, o que é que teve como consequência? Uma dessas pessoas, né, pode ser aquele que adquiriu ou aquele que já tinha o imóvel, ele perdeu o acesso à via pública. Ou seja, como é que vai resolver isso aí? Aí, mais uma vez, né, o Código Civil, né, que é que ele diz? Ou seja, o proprietário, ou seja, que tem acesso à via pública, ele deve tolerar a passagem do outro. Aqui ele já nos dá a Sim. resposta. Vai É ser como, é pela como, propriedade, sim. Pode falar. me explique bem. É como se o novo proprietário fosse continuar permitindo, ou aquela passagem que era naquele prédio vai deixar de existir e vai passar a ter Não, outro prédio que esteja encravado. Entendeu? A pergunta é ah, essa. entendi. É aquela situação. Nesse caso, tipo assim, não há aqui ainda o direito de passagem. Ou seja, o Aham, proprietário do imóvel, ele tem acesso à via pública. Mas o que é que certo. acontece? Em determinado momento, ele se desfaz de uma parte dessa propriedade, ou seja, de uma parcela, né? E uma dessas parcelas, ela fica sem o acesso à via pública. Ah, Entendeu? entendi. Pode ser tanto Hum? a parte que ele se desfez, né, que ele vendeu, por exemplo, né, no caso de uma venda, ou aquele que comprou. Ou seja, aliás, Entendi. aquele que continuou, né, com a outra parte. Então, aquele que perde, entendeu? Pode ser o adquirente, né, ou o alienante, aquele que vendeu. Aquele que perdeu o acesso, ele vai passar pela propriedade daquele que tem acesso à via pública. Tá entendendo? Entendi. Aí, nesse caso haverá indenização, Sim, sim. ele vai continuar Porque indenizando. justamente faz parte, a indenização, ela é uma das características do direito de passagem forçada. Aham, Entendeu? entendi. E essa situação é como se a pessoa tivesse uma propriedade rural. Eu estou falando de rural porque eu acho que é mais fácil de enxergar, porque de Para a gente fato entender melhor. na área rural, não acontece muito na área urbana não, embora existam casos.
Mas Isso. é como se a pessoa tivesse um sítio com muitas hectares e ele fosse desmembrar uma parte, vender uma parte que fica atrás da estrada, por trás. Isso. E aí a pessoa, ele ia ter Aí que essa deixar um parte, espaço, né? isso. Tá entendendo? Justamente, porque essa parte de trás aí, no seu exemplo, ela fica sem o acesso à via pública Aham, e, no caso, aquele, né, que está com a parte da frente, que por exemplo, tá, a estrada, vamos dizer assim, ela margeia a propriedade, né? Ele tem que tolerar a passagem, né, do que está com o imóvel encravado, daquele que não tem sim, acesso à via pública. E, compreendi. e o mesmo modelo, né? Pagar a Uhum. indenização, não é? Mediante. E também tem a questão do estabelecimento, da fixação, né? Do caminho, né? Isso. Que a gente vai ver mais na frente isso aí. Aqui Aliás, na próxima. o inciso segundo, Fala. só para a questão de destaque, o inciso segundo, que é o que você Hum. está, né? Ele, Isso, ele o parágrafo. fala, Parágrafo. o parágrafo lá, aliás, É, ele fala acerca da questão da via também ser para uma fonte, né, uma nascente de sim, água, ou um porto, né? isso. Quer dizer, isso não se aplica somente à estrada de trânsito de carro, Não. né? Pode É ser porque assim, que porque não é muito comum aqui na nossa região essas outras situações, né? aham, Mas tem locais e que é comum, né? Que mas tem acontece. é, rio, porto, Mas, essas coisas por todas, exemplo, né? vizinho ao meu sítio lá, eu tenho um Hum, vizinho que lá no sítio dele existe uma nascente, né? Existe uma nascente de água lá. E, assim, os moradores da região, eles, não direto, né? Agora no tempo do inverno não, mas quando é na seca, eles vão hum. pegar água nessa nascente. E aí o dono dessa terra, ele teve que deixar um caminho, certo? Ele teve que deixar um caminho que conduz até a nascente, para que o pessoal vá lá e pegue água, Possa entendeu? pegar água. Pegar água. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo agora podem perguntar por quê que a nascente não é dele, não? Não. A gente sabe que nascentes de rio pertencem à União. Ah, é. Bem Então, lembrado. por isso é que a nascente que está lá dentro daquele sítio, ela não é do dono da propriedade, ela é do povo, né, da União, entendeu? Então, por isso que ele tem que deixar, sim, o espaço da nascente. A mesma coisa acontece com o porto, né? Um porto, a Isso. gente muitas vezes fica pensando um porto como um porto de Cabedelo ou porto de Suape, mas porto é qualquer lugar em que se para que pegue uma embarcação para viajar, para sair. Então, aqui na nossa região Isso. Nordeste não é muito comum não, porque nós não temos muitos rios navegáveis, mas Razão da geografia daqui, né? Na região norte a gente tem muita possibilidade de embarcações de rios, Nessas né? situações, né? De porto e nascente. E, e lá acontece sim, de fato, essa permissão. Por exemplo, lá um rio passa encravado dentro de uma propriedade. Aí existe uma propriedade por trás. Então, o dono da propriedade que está à beira do rio, ele vai ter que deixar com que o outro Isso. passe para embarcar. Justamente. Que é a imposição, como você falou, né, anteriormente, da lei, né? Do Código Civil. Hum, Sim. Avançando, né, na nossa pauta. Aí, outra questão que eu trouxe aqui, né? E quem é que vai determinar, não é? Por onde vai ser essa passagem, ou seja, por onde vai ser, qual o rumo, qual o local, né? E o Código Civil ele também responde essa parte aí. Duas situações podem acontecer, né? Os proprietários dos imóveis, né, no caso os vizinhos, né, eles podem, de comum acordo, convencionar, né, entrar em consenso, como vai ser, né, da sim. forma que eles entendem que fica melhor para os dois. Boa noite, E Cleuma. se, e se não houver consenso, aí vai ter que ser fixado judicialmente, tá certo? Isso aí está lá na parte final do artigo 1285. É porque É complicado, né? a gente poderia pensar o seguinte: cara, eu tenho um sítio, o outro, aí a gente fica pensando assim, o outro é dependente de mim, porque ele vai ter que passar por dentro da minha terra, então agora eu vou botar o preço da servidão lá É, para cima. Aí ele acha que muitas vezes vai ganhar, mas aí cabe à justiça, né? Como você mesmo leu, entra na isso. justiça com pedido de
para se avaliar a questão do tamanho, né, da A extensão, extensão né? da indenização, né? Isso. Nada pode ser além nem a quem. Pois é. E interessante isso aí, Boa porque noite, amor. da mesma forma que a lei ela impõe essa limitação também na questão da indenização, né? Tudo tem que ser dentro da lei. Por exemplo, uma pessoa que já possua, por exemplo, ela já tem um imóvel encravado, mas só que ela já tem a passagem, não é? Ela já tem uma passagem, direito de passagem forçada. Ela não tem mais direito a requerer uma outra passagem, entendeu? Porque, como eu disse anteriormente, tem que preencher aqueles requisitos lá. Os Ter requisitos, imóvel isso, encravado e não ter acesso à via pública. Entendeu? Se isso, ela já justamente. tem, não faz sentido ela, né, querer de novo, né? Isso é o que vai diferenciar muito da servidão, né? A servidão, Porque né? o requisito principal da passagem forçada é justamente esse: não ter lugar por onde passar, entendeu? Justamente. Porque Quando, senão aí quando você eu não comprei, tem direito, aí né? teve uma confusãozinha lá, porque realmente Hum. aconteceu isso, né? E eu dizia assim à pessoa: olhe, eu não tenho avião nem helicóptero para me voar por cima e sair da estrada. Então, o senhor tem que permitir, né? Tem que É, permitir que eu passe aqui. Aí eu ia indenizar, entendeu? Porque eu achava que realmente seria uma passagem forçada. Depois, quando eu peguei a escritura da propriedade, que eu fui analisar direitinho, passo a passo, eu vi que ali não era uma passagem forçada, e sim uma passagem servidão. forçada. Era uma servidão, por quê? Porque já fazia mais de 40 anos que Ah, as pessoas muito tempo. faziam mais de 40 anos que as pessoas que moravam naquela propriedade que era dominante passavam por ali. E depois eu descobri que a pessoa que exigiu esse valor, ela não é proprietária do imóvel e sim posseira. Hum, Aí eu me aquietei, fiquei quieto no meu lugar, continuo passando até hoje e sem problemas. pronto. Melhor resolver tudo no consenso. Sim. E Depois, se não houver consenso, eu entro na justiça, viu? calma, Dalberto. Sim. Só para me orientar, a gente já vai com quanto tempo de live? Eu acho que já vamos com uns 20 e poucos minutos. Pronto. Sim, aqui, né, finalizando a pauta, né, trouxe justamente a distinção, né, entre passagem forçada e servidão de passagem. Sim, muito Para quem bom. entrou agora, interessante a gente falar que a gente está abordando aqui a questão da passagem forçada, né, que é o direito que possuem aquelas pessoas que têm um imóvel, né, propriedade que não tem acesso à via pública, né, e Isso. ela tem direito a passar pelo imóvel vizinho, né, mediante indenização. Aham. Tá certo? Mas, pronto. E ao longo da live, né, a gente falou muito assim, né, passagem forçada e servidão de passagem. Por quê? Porque são coisas bem parecidas, certo? E ao final aqui eu preparei um pequeno resumo, né, trazendo as diferenças entre ambas. E aqui eu coloquei, né? Vamos lá, passagem forçada, né? Então, tem que ter aqueles requisitos que eu falei, ou seja, o imóvel deve estar encravado, tá certo? Cercado por outros imóveis e não ter acesso à via pública. Já a servidão de passagem, não é necessário ter imóvel encravado. Não. A passagem forçada, né? O direito de passagem forçada, né? Como nós falamos aqui, ele nasce da lei, tá certo? Ele está lá no, assim, é uma imposição, a determinação do Código Civil. Isso quer dizer que, desde que atendido esses dois requisitos, imóvel encravado e não ter acesso à via pública, o titular do imóvel encravado ele tem direito. A Sim. servidão, ela nasce do acordo de vontade, né, entre aqueles, né, proprietários, né, no caso vizinhos, que estabeleceram essa servidão, né, esse direito de poder passar Uhum. pela propriedade do outro, não é, mediante esse acordo de vontades. Sim, qual é o objetivo? Qual é a finalidade do direito de passagem? Ou seja, por que o legislador, né,
achou interessante colocar ele no Código Civil. O objetivo dele é evitar que a propriedade fique sem destinação, sem utilização. Bem, isso fica muito fácil a gente imaginar, ou seja, como é que o titular do imóvel encravado, né, ia poder fazer alguma coisa. Isso, aí ninguém queria aquela propriedade, né? Ela não ia ter serviço nenhum. Tipo, se ele queria, por exemplo, botar lá, né, o seu roçado, fazer sua chácara, não é? Algo que quer que fosse, ele não ia poder, né? Justamente por estar ali impedido, né? E já, qual é a finalidade, né? O objetivo da servidão de passagem? Ou seja, é dar mais comodidade, né? Vai ver, passar pela propriedade do vizinho, né? Torne o caminho mais curto, né? Então isso dá mais comodidade, né? Aqueles que se utilizam da servidão de passagem. Na passagem forçada, a indenização ela é obrigatória. Vocês viram que eu li lá no artigo 1285, mediante indenização. Então, é uma das características, é um dos requisitos, né? Algo que não pode deixar de ter, né? Tendo em vista que a gente não pode deixar de considerar, né, que há uma perturbação ali na propriedade alheia. Tá certo? Mas vamos dizer assim, é uma perturbação proibida, né? Aquele que está passando pelo imóvel alheio, né? Ele está ali escudado, né, pelo direito. Ele está exercendo o direito que a lei lhe permite. Mas, em contrapartida, a lei determina que ele deve pagar uma indenização, né? Que deve aí ser proporcional a toda essa perturbação, não é? E já na servidão de passagem, a indenização ela não é obrigatória, ou seja, não há na lei uma imposição que quem estabelece uma servidão de passagem tem que pagar a indenização. Não há. A servidão de passagem ela está lá no artigo 1378. Pronto, Idalberto. Trouxe essas distinções aí, tá certo? Que achei interessante. Tem muitas outras. Muito interessante. Sim, sim. Sim, não, na verdade, contra o texto. Só para completar, a passagem forçada, o direito de passagem forçada, ele não pode sofrer uso capião. Já a servidão de passagem pode sofrer uso capião. Isso, viu? Muito importante. Pessoal, por que na servidão de passagem, ou na passagem forçada, não cabe uso capião? Porque é como não. Você está alugando, né? Estou falando na linguagem popular para que vocês entendam. Você está alugando uma parte da propriedade para você passar, entendeu? Que é aquela parte dos carros, né? É um direito que você tem de alugar. E o dono do prédio serviente, ele tem que permitir. Não existe isso de não permitir. Se não permitir, aí você procura um advogado para entrar com o processo de justiça para que haja permissão. Já na servidão, né, é diferente, porque na servidão cabe-se uso capião. Não é isso? Isso, a uso capião. Porque a uso capião é em relação a prédio alheio, né? Isso. E também tem a diferença que a servidão de passagem, né, trata de um direito real, ou seja, um direito sobre a coisa. Isso. Aí, preenchendo os requisitos da uso capião, né, que a gente sabe que é posse mansa, pacífica, são 3 requisitos, né, da uso capião. Eu não lembro não. São 3 requisitos. Então, se você preenche os 3 requisitos, o tempo, posse mansa e pacífica, né? Tempo, a posse pacífica, e o outro não me lembrei agora, daqui a pouco eu me lembro. E aí, sim, tem uma pergunta aqui. Aí, se você preenche esses 3 requisitos dessa servidão que você tem, você pode sim entrar com o processo de uso capião, certo? E aí você vai obter êxito. Sim, e ter o lugar como se fosse seu, né? Como se você tivesse a propriedade da coisa. Isso. Sim, só para completar aqui, tem uma pergunta. Aqui o artigo 1378. Sim. Quer responder Olha, logo? João Anderson diz assim: boa noite. Dentro do sítio do meu sogro,
tem uma passagem. Eu posso mudar o lugar de passagem? Pode. Pode mudar o lugar de passagem. Agora sim, que o lugar de passagem, o que você pretende mudar, não fique tão ruim ou ruim para a pessoa que mora no prédio dominante, para a pessoa que reside no prédio dominante, certo? É, justamente. Isso aí tem que ser em consenso, é bom que seja em consenso. Justamente. Sem consenso, porque aí cada um vê, né, como é que fica melhor, né, para os dois e não há prejuízo para ninguém, né? Agora pode sim, você tem um sítio e dentro do seu sítio tem uma passagem, você quer apenas mudar de local a passagem, você pode. O que você não pode é fechar. Justamente. Impedir, né, ali E é não. deixar de tolerar a passagem, né? Isso. Sim. Só para fechar aqui, eu acho interessante trazer aqui o artigo 1378, que fala da servidão de passagem, né? Que eu não li, né? Sim, pode ler. Diz o seguinte, né? A servidão, ela proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de Registro de imóveis. cartório de registro de imóveis. Isso. Sim, outra coisa que eu esqueci aqui. Ela nasce, né, vontade das partes, né, dentro do contrato, ou também por testamento, né? A Em alguns servidão. casos. Isso, a servidão. Ela tem caráter perpétuo, é bom a gente Sim. lembrar disso. Que a servidão tem Pronto. caráter perpétuo. Se você residiu ou usou dessa servidão por mais de 10 anos, ela passa a ter caráter perpétuo. Pronto. Ou seja, para sempre, né? Enquanto existir a servidão ali, a pessoa estiver usando, ninguém pode impedir. Justamente. Pois é, Adalberto, isso aí. Olha, por isso que diz aqui, o artigo 1379, o exercício incontestado, ou seja, ninguém contestou a sua passagem, ninguém discutiu, ninguém Né? questionou porque você passava ali. Então, o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, ou seja, é preciso que seja visível. As pessoas precisam ver que você passa, saber que você passa. Se você Ter essa passar, publicidade, né? ter essa publicidade. Se isso acontecer por 10 anos, né, nos termos do artigo 1242 do mesmo Código, autoriza o interessado a registrá-lo em seu nome no registro de imóveis. Ou seja, ele aqui não está nem dizendo que a pessoa precisa entrar com uso capião. Né? Isso. O Já vai artigo, direto. o artigo está permitindo a pessoa a registrar essa passagem como dela no cartório de registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Ou seja, então eu vou voltar atrás do que eu disse. Eu não tinha lido o artigo. Não, no caso, isso aí no caso, é o procedimento do uso capião, né? Assim? Do uso capião, isso. O procedimento do uso capião. Isso. Então, a pessoa tem que preencher essas três coisas. Exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, certo? Você precisa ter isso. Passar 10 anos ininterruptos, aqui não está dizendo que é ininterruptos, mas eu estou dizendo que é ininterrupto, não pode haver interrupção. Por exemplo, eu usei por 2 anos, aí fui embora, aí voltei, passei mais 3 anos, fez 5, depois saí 1 ano, passei mais 5. Não pode, tem que ser 10 anos direto. Isso, uso contínuo. E ele entrar com o processo de uso capião e registrar no cartório. Justamente. Pois é. Pois bem, eu acho que é só isso. Assim, tem muito mais coisas, né? Mas, assim, em relação à diferença, mas se fosse para falar tudo, a gente ia passar a noite toda falando aqui e não acabar. Isso, é verdade. Mas, quem sabe, aí, trazer mais alguns casos, né? Alguma coisa assim interessante. Sim, agora eu acho que é bom que a gente fique fazendo essas lives sempre, nessas. E aí é importante. Veja como houve participação das pessoas fazendo perguntas, indagando, né? E é muito importante.
A gente Pronto, sempre que é o está. objetivo, né? Que é passar informação, né? Sim, Talvez a gente sim. não falou tudo aqui, mas a pessoa entendeu que, né, quando tem um imóvel encravado, que não tem acesso à via pública, não é? Você já tem direito. E muitas vezes Aham. é a falta de informação, né, das pessoas Faz com que a gente impede, né? peque. Pois é. A semana passada veio uma mulher perguntar justamente isso, entendeu? Você já ficou preocupada porque tinha um homem, né, dizendo que iria passar pela propriedade dela, sendo que o homem já tinha a passagem por outro imóvel. Então, eu expliquei a ela bem direitinho, né? Como era, para ela também, né, se E, acalmar os ânimos. e assim, Felipe, em relação à Hum, servidão, a pessoa pode alegar o seguinte, né? Um terceiro que está vendo aquilo acontecer. Oxente, fulano tem a estrada principal que passa na propriedade dele, mas ele está fazendo uso de outra estrada que ele criou para sair em outro lugar. Não importa, porque na servidão de passagem não importa se você tem acesso à via pública. Isso só na passagem forçada. Na servidão de passagem, isso, inclusive, você pode ter acesso a duas vias e usar das duas vias. isso. Justamente porque foi como eu falei, né? Ou seja, porque se pensou na finalidade, né? Qual é o objetivo da servidão de Uhum. passagem? É dar mais comodidade, entendeu? Se a pessoa está Isso. disposta, né, a entrar em acordo com o vizinho, né, com o proprietário. Olha, eu queria, né, fazer aqui uma passagem, né, na sua propriedade. Vamos ajeitar aqui, porque fica mais perto, Olha, né, para mim. Né? a Então, pessoa poderia pode. perguntar assim, Indalberto, Felipe, o que acontece comigo é o seguinte, eu faço o uso de uma servidão em um prédio que está abandonado há pelo menos 15 anos, por exemplo. Eu posso entrar com um processo de uso capião do prédio todo. E Hum? aí, Felipe? Rapaz, como é só da passagem, rapaz, eu entendo que a priori, no primeiro momento, seria só da passagem, né? Isso, porque a pessoa Mas, poderia ser inteligente e dizer assim, eu vou tentar dar um joguete aí para me adquirir a propriedade, né? Eu acho que acontece também no tem Brasil isso, muitas né? vezes. Mas aí a justiça vai justamente estudar se de fato a pessoa faz o uso daquela Do- propriedade toda. Porque para os capião, é, você sabe que. justamente. Porque tem que preencher os requisitos, né? Aham. E levar a prova, né, que ateste aquilo que ele está dizendo. Isso aí é muito conhecido, né? Quem aprova, né, quer dizer, quem alega tem que provar, né? Então, Tem que provar. vai depender também do conjunto probatório, né? Uma coisa é você Né? dizer, outra coisa é você provar, né? Então, Pois bem, a eu gente, queria agradecer, né, sim, a disponibilidade de Felipe. Felipe é advogado, se formou comigo, assim, nós estudamos eu que juntos agradeço o convite. lá na UEPB, e hoje Isso, ele atua lá em Sertãozinho, naquela região ali de Sertãozinho, de Duas Estradas, de Serra da Raiz. Pessoal estou por aqui. que precisar de algum serviço advocatício, pode procurá-lo, né? É uma pessoa muito experiente, apesar de ser tão novo. E eu fico por aqui por Guarabira, nessa região de cá, mas também estou à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Podem vir no meu privado, no privado de Felipe, e tirar a dúvida conosco. Tá certo, pessoal? Nós queremos agradecer a audição de Participação, vocês, né? né, a participação, né, de vocês na nossa live. E a gente promete que semana que vem a gente vai sentar de novo para ver algum tema, debater mais um pouquinho. Olha a responsabilidade. Eu quero sugerir um tema, Felipe. Eu quero sugerir um Sugira, tema. No calor do momento, eu queria sugerir que a gente fizesse uma live sobre aborto. aborto, tá em voga, Tá em tá, voga. tá em voga, né? A gente pode fazer A uma gente live sobre faz, aborto. Eu digo a logo que gente eu sou faz. adepto da teoria concepcionalista, né? Eu não sei você. Eu sou adepto da teoria concepcionalista e na minha visão, eu enxergo Me explica essa apenas teoria que eu tô meio por fora a dela. teoria Ah, eu acho que eu concepcionalista lembrei, mas fala aí, é vai. a que acredita que a vida começa a partir da concepção, né? Fecundou Isso. o óvulo e o espermatozoide, né?
formou-se o feto, ali começa a vida, né? Embora o Brasil não adote isso. Então é preciso que a gente entenda isso. Por que que foi Uhum. permitido o aborto? Eu não vou falar não, porque senão eu fico mais tempo. Mas a gente pode ver esse tema para a semana que vem, viu? Uhum. Só para complementar também, né? Agradecer, né, a participação de todos, né, que ficaram aqui até o momento, que interagiram com a gente, né? Mesmo aquele que deram só aquela olhadinha, né, para ver o que é que estava acontecendo. Pois é, já Obrigado, fazia um tempo que a gente Tiana. estava querendo fazer essa live, né? Mas aí a gente fica naquela, né? Que, não, às vezes tem que se preparar demais. E na verdade não precisa, né? É, eu e Dalberto aqui, né? O objetivo da gente é justamente esclarecer, né? Esse sistema do direito de uma forma que as pessoas entendam, né? Porque até mesmo a gente que é profissional do direito, né, somos os técnicos do direito, acha difícil entender, né, Sim. né, a linguagem técnica. Então, numa tentativa de facilitar, né, esse acesso à informação, a gente se propõe, né, justamente a, a compartilhar esse conhecimento de modo que as pessoas possam entender, né, e passar aí, né, a mensagem adiante. Tá certo. Então, pessoal, tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um. E até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, Até a Felipe. próxima. Tchau, Até a Edalberto. próxima, viu? Até a próxima. Valeu, cara.